E depois disso tudo a gente ainda tem os exossomas que são grandes sinalizadores. Esses são grandes sinalizadores para a reconstituição e para ativar as células-tronco que a gente tem dentro do nosso organismo. A gente acredita que não tem células-tronco, que a gente tem que tomar células-tronco de fora, mas tem várias células-tronco do nosso organismo que a gente precisa ativar, dar um sinalzinho, dar uma cutucada nela para elas poderem se manifestar. Inclusive próximo ao giro parahipocampal, que é onde a gente tem um Alzheimer e as demências senis. Então a gente tem células ali em volta e a gente consegue de alguma maneira estimular essas células. Uma das coisas que eu notei em pacientes idosos meus que fazem tratamento regenerativo para uma dor lombar ou para uma dor ciática, em que eu injeto as células mesenquimais, de alguma maneira eles melhoram a parte cognitiva. De alguma maneira está sinalizando para alguma coisa acontecer lá em cima também. Existem alguns trabalhos que indicam que talvez tenhamos células madres boiando lá no cérebro, né? Porque em realidade consideramos que os neurônios não são reproduzíveis, têm uma vida média mais ou menos determinada e vão morrendo por apoptose neuronal. Mas existem alguns trabalhos que indicariam que talvez existem células madres e se tem visto, principalmente na região do hipocampo, alguma presença deles e que poderiam eventualmente estimular. Mas eu acho que o que mais reativa a atividade neuronal no processo de envelhecimento é a multiplicação de axões e dendritos que vão produzir o estímulo e talvez seja por aí que vocês estejam funcionando. Mas a pergunta, primeiro, exossoma para o público que nos está acompanhando é praticamente um detrito celular, é praticamente um lixo da célula que entra dentro de uma vesícula e que carrega a maior parte do nosso sistema epigenético dentro dele, tanto que hoje em dia, para você saber o futuro teu, você pode fazer um estudo epigenético e normalmente para isso são colhidos os exossomas que contêm quase 500.000 genes dentro de sua composição que podem ser estudados. Mas a pergunta que vale $1 milhão para ver se você tem a resposta. Se os peptídeos são aminoácidos, se é uma sequência de aminoácidos, vamos supor aqueles nomes que você citou aí e que tenha 40 aminoácidos, que seja tirosina, fenilalanina, 2 tirosinas, uma fenilalanina, uma taurina, etc, etc. Por que eu não consigo o mesmo resultado juntando todos esses aminoácidos? Sabendo a composição, eu faço uma fórmula via oral e coloco leucina, isoleucina, valina, histidina, arginina, todos os aminoácidos que formam componentes do colágeno. Porque eu não dando esses aminoácidos, eu não vejo nada que aconteça de diferente e vejo se eventualmente você usa um peptídeo. Uma das coisas que a gente fala é do mecanismo de absorção desses aminoácidos, né? Então a absorção desses aminoácidos, e se ele não encontrar um ambiente bom para essa absorção, a gente não vai ter resultado nenhum. Os peptídeos sintéticos, eles são mais adaptáveis para esse tipo de absorção. Mas a via de administração não será a diferença? Porque os peptídeos não são administrados por via oral. Os peptídeos sintéticos que a gente tem hoje eles são passam por via subcutânea. o trato gastrointestinal. Passa por fora, porque a gente tem você tem ele absorvido, você tem aplicado ele por via subcutânea. Porque você vê que existe tanto colágeno vendido no mercado, tem colágeno com 1 milhão de sabores e supostamente é colágeno, né? Colágeno, então, é tudo colágeno. E até hidrolisado. Então, se ele é hidrolisado, ele está na sua forma peptídica, está em grupo de aminoácidos juntadinhos, todos do mesmo tamanho. Pronto para funcionar. Logicamente, quando devemos ingeri-los, eles já seriam absorvidos e deve ter algum mecanismo que bota ele dentro de um carrinho que leva. Mas colágeno é todo o corpo, né? 98% do nosso corpo está formado por colágeno. Então, como você vê a indicação desse colágeno hidrolisado ou não hidrolisado que é vendido e que muito paciente gosta de consumir? Qual é o aspecto nutricional ou o aspecto de saúde que você vê no uso contínuo desse tipo de suplementos? Cada vez mais eu vejo que o suplemento é bem aproveitado quando o paciente está metabolicamente estável. Aí ele consegue aproveitar melhor esse medicamento, melhor esse suplemento. Então você consegue tratar um paciente bem estável, você consegue tratar com qualquer tipo de suplemento que ele responde bem. Ele vai responder muito melhor do que qualquer outro tipo de paciente. Alguns colegas, tempo atrás, quando eu falava sobre o preparo do solo, sobre o preparo metabólico para você fazer qualquer coisa em cima do paciente, fala: César, mas se eu fizer isso, meu paciente não opera. Então, se o seu paciente melhorar e ele não operar, é porque ele não tinha que ser operado.
Isso é uma verdade não relativa, essa é uma verdade praticamente absoluta. Por isso que, quando se trata de uma indicação cirúrgica, se corre, não se tenta resolver o terreno biológico. Isso lo observamos muito frequentemente em cardiologia e em outros tipos de especialidades, onde se usa o argumento da morte como uma forma de apressar uma eventual conduta terapêutica em lugar de uma conduta terapêutica muito mais conservadora na maior parte dos pacientes. A gente tem por hábito ter predominantemente uma conduta conservadora, mas se vê com muita frequência o colega que normalmente é cirurgião, que foi treinado com essa finalidade, que acha que a solução é definitivamente cirúrgica, que se ele não operar é uma questão de data prefixada de que eventualmente o paciente vai morrer, mas as estatísticas têm mostrado que os tratamentos conservadores, na grande maioria das patologias, são também sucedidos com as cirurgias. Você vê uma cirurgia chamada de regenerativa, eventualmente eram as famosas pontes de safena, os pontes de mamária. Quer dizer, você estava recirculando o martelo, eles praticamente foram abandonados, esse tipo, para um procedimento muito menos invasivo, como eventualmente é o stent farmacológico. Você acha que um dia chegaremos a ter na parte neurológica uma condição como essa? Eu acredito que sim, e muito próximo. Eu não tenho dúvida que muito próximo a gente vai ter uma condição como essa. Hoje, quando você fala em células mesenquimais, que são as células que a gente faz, que são células multipotentes, elas não são pluripotentes, elas não podem se transformar em qualquer coisa. Na maioria das vezes, se transformam só em tecido de sustentação. Hoje se usa muito na parte cardiológica. Então, hoje você faz o stent, uma cirurgia regenerativa, e você faz células mesenquimais, e você dá estrutura para esse coração de novo, um coração que rejuvenesce, que é um coração regenerado. E a gente já tem experiências no cérebro para tratamento de Parkinson. No Japão, está na fase 3 já de estudo, colocando células pluripotentes, células produtoras de dopamina, retirado da pele, ele faz as células produzirem dopamina e coloca no cérebro, na próxima substância negra, melhorando a condição desses pacientes. Então a gente já tem esses estudos, de medicina regenerativa para paciente com trauma e sequela de trauma de crânio, paciente lesado medular, a gente tem estudos mostrando que isso funciona também. Então a gente começa a ver que é um novo caminho. E onde fica a nova droga que foi motivo de discussão, polilalamida, onde fica ela? A polilalamina ela é uma proteína, né? Ela é uma proteína que ela... Essa proteína é provavelmente um peptídeo. Um peptídeo. Um peptídeo grandão, né? Mas o que ela funciona basicamente é buscando o caminho para o neurônio. Quando eu falo por isso, quando eu explico um paciente meu que tem um trauma hack medular, eu explico como se fosse aquele cabo de telefone que a gente vê na rua, tinha aqueles milhões de fiozinhos, você quebrou. Ele vai se juntar de alguma maneira, mas você não sabe se um fiozinho da ponta vai encontrar o mesmo fiozinho. A polilalamina faz basicamente é encontrar esse mesmo caminho, é buscar um caminho do outro axônio que está lá na frente, do outro trato que está lá na frente. A gente teve um pouquinho de precipitação na divulgação da polilalamina, que eu acho que se perdeu um pouco nessa divulgação. Então se perdeu um pouco de tempo com relação à patente dela, que ela perdeu a patente fora do Brasil, e se adiantou um pouco em termos de exposição dos pesquisadores e dos pacientes. Isso a gente pode frustrar um pouco a população que acreditou muito, e a gente também acreditou muito como médico. Então a gente precisa de resultados mais consistentes para poder que isso funcionar. Eu espero que isso não atrase outros projetos, como os projetos de célula-tronco para regeneração de trauma hack medular, que também está correndo por fora e também está acontecendo. Mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer, mas não nos próximos 2 ou 3 anos. Eu acho que é para cima de 5 anos. 3 perguntas sobre ela. A primeira, você revisando a literatura sobre ela, você acha que tem perspectiva? Eu acredito que sim, mas não a médio prazo, não a curto prazo. A segunda, que tem a perder um paciente que tem um traumatismo, que provavelmente vai perder muitas de suas faculdades de ter uma vida, né, de testar esse tipo de medicamento, até com caráter experimental, depois de um traumatismo desse porte, onde a maior parte das opções que tem é talvez corrigir uma vértebra que fraturou e que rompeu a medula, muita fisioterapia e rezar bastante para dar. Que impediria hoje
até como um acto de misericórdia, usar em todos os pacientes que tiveram ela. Qual é a quantidade de efeitos colaterais que podemos esperar? Quantos pacientes morreram por causa de utilizar ela? Existe um trabalho no Japão, que é esse trabalho das células-tronco para Parkinson. No Japão existe uma coisa que eles chamam Fast Track, que quando um trabalho é muito importante, bem para a comunidade, para pessoas que estão necessitando disso de origem imediata, ele anda rápido. Então esse trabalho anda muito rápido. Coisas que não acontecem fora do Brasil, nem nos Estados Unidos e nem no Brasil. Então o trabalho é muito lento, respeita muitas condições de fiscalização até para proteger o paciente. Mas um paciente num desespero desse, eu acho que você tem que tentar qualquer coisa. Você não pode jogar a toalha, você tem que tentar qualquer coisa. E é o que é tentado com os pacientes. Em 1996, quando eu fui para os Estados Unidos, o primeiro lugar que eu fiquei foi no Husky Institute, que é o Instituto de Medicina de Reabilitação da Universidade de Nova York. E era financiado na época pelo Christopher Reeve. Ele tinha acabado de sofrer um acidente e ele financiava esse instituto. E lá se fazia de tudo. Tudo para se conseguir. Todo o que se é experimentalmente no mundo. Tudo para se tentar que esse paciente recuperasse. Então não tem, é uma situação de desespero. Só quem passa por uma situação dessa, ou quem vive com um paciente que passou por uma situação dessa, sabe o que é um lesado medular. Mas acontece que existe uma forte influência da indústria farmacêutica, né? Porque nós, apesar de que esse produto tinha envolvimento de uma indústria farmacêutica nacional, mas que não tem o potencial das grandes indústrias farmacêuticas de fora, o que talvez limitou o crescimento desse tipo de substância. Mas eu sempre sou da opinião que em situações extremas, onde a medicina se mostra muito limitada, ou totalmente limitada em obter benefícios terapêuticos, todo procedimento, mientras não machuque o paciente, deixo isso bem claro, deveria dar-se uma oportunidade ao paciente para usá-lo. Inclusive, até aquele produto vulgar que existia para tratamento de câncer, fosfetanolamina ou alguma coisa assim, foi descartado violentamente sem dar nenhuma oportunidade. Se um paciente eventualmente até tivesse se beneficiado, já é um paciente. Sim, eu não uso nenhum nem outro, mas o que discuto aqui é por que não dar uma opção para o paciente? Por que só usar aquilo que é 100% convencional? E nós sabemos que a maior parte dos procedimentos convencionais, as evidências deles são muito pobres na maior parte dos casos. Um colega nosso, membro do Conselho Federal de Medicina, o ano passado, no evento de ortomolecular, ele deu uma conferência e ele fez uma pergunta para o público. Vocês têm ideia quantos dos procedimentos médicos têm evidências robustas, chamada evidência grau 0 ou grau 1, daquele que você não tem a menor dúvida que é infalível? Menos de 10%. É muito pouco. E o mais irônico, ele colocou, e sabem quais são as evidências robustas em oncologia? Ele colocou 0. Para ironia de destino, ele colocou 0. Então, mas ele está falando de evidências robustas. Claro que existe muita evidência no uso da químio, da rádio, etc. Mas talvez é exagerada a sua eficácia justamente para poderla colocar no mercado. Um produto que é lançado para um câncer de pulmão precisa ser vendido mais, então é ampliado para um melanoma, é ampliado para outro tipo de tumor. Em cambio, quando se lança um produto natural, ele é totalmente limitado no mercado, porque não tem um monopólio atrás dele para conduzir. O que você acha que vai acontecer nos próximos 10 anos na regenerativa? Qual você acha que é o futuro dela hoje em dia no mercado? Eu acho que a gente está só caminhando. Eu acho que nos próximos 10 anos a regenerativa vai estar muito mais firme no mercado, muito mais consolidada do que está hoje. Os pacientes vão conhecer um pouco mais sobre isso, os resultados vão ser cada vez mais robustos. Mas, pelo que você mesmo explica, ela não tem uma identidade própria, ela precisa de se somar a muitos outros, talvez integrando uma série de conceitos para atingir o objetivo final. Eu acho que a regenerativa vai ser um conceito mesmo. O paciente, o médico, o ortomolecular, ele vai pensar de maneira regenerativa. Ele, quando começar a olhar um paciente dele, ele vai pensar de maneira regenerativa. Um médico integrativo vai pensar de maneira regenerativa. Então vai ser um conceito novo. Não acho que vai ser só uma especialidade, vai ser um conceito novo. Porque a gente vai ter que pensar de como tratar esse paciente. A população vive mais,
a população tem que trabalhar mais, não é porque a população vai trabalhar mais, ela tem que trabalhar mais, porque a população está envelhecendo e a gente vai ter que oferecer condições para essa população. Se eu não consigo mantê-la jovem o tempo todo, eu vou começar a ter que regenerar essa população. E a medicina regenerativa está aí para isso. Então, esse tipo de pensamento é que vai existir. Então, não acho que a gente vai parar. Então, acho que a indústria tem uma pressão muito grande, mas eu não acho que vai parar. Eu acho que vocês vão ter um empecilho.